Você já tentou ensinar uma criança a ver as horas e teve a impressão de que ela simplesmente não entende? Pois é. A pergunta é: será que o problema está nela? Ou na forma como você está explicando? A verdade é que quase todo mundo ensina as horas do jeito mais complicado possível. E o pior, ensina na hora errada, do jeito errado, e com objetivos que a criança ainda nem compreende. O resultado é sempre o mesmo. A criança decora por um tempo, esquece logo em seguida e, no fim, ninguém sabe o que foi aprendido de verdade. A confusão começa já na base. Muitos pais e até educadores acham que ensinar as horas é simplesmente mostrar o relógio e dizer: quando o ponteiro grande está no 12 e o pequeno está no 3, são 3 horas. Mas por que isso faria sentido para uma criança que ainda nem sabe o que é uma hora? O erro está aí. Começa-se pelo resultado, sem antes ensinar o conceito. Antes de tudo, é preciso lembrar: o tempo é uma ideia abstrata. A criança não nasce sabendo que o dia tem 24 horas, que cada hora tem 60 minutos, ou que um minuto tem 60 segundos. Isso é construção. E como toda construção, ela precisa de base. Muitos adultos falham ao pular essa base. Não explicam o que é o tempo. Não relacionam as horas com atividades concretas do dia a dia da criança. Esperam que ela entenda um relógio analógico cheio de números e ponteiros, sem antes entender o que significa o passar do tempo. E isso gera frustração. A criança acha que está errada. O adulto acha que ela não está prestando atenção. E o aprendizado vira um campo de batalha. Ensinar as horas exige uma abordagem muito mais visual, concreta e conectada com a realidade da criança. Antes do relógio, vem o conceito. Antes dos ponteiros, vem o entendimento do que é manhã, tarde, noite. Antes de qualquer número, vem a associação com atividades do cotidiano. Quando o adulto respeita essa ordem, tudo muda. A criança passa a entender que tempo não é só o que está no relógio, é o que organiza o mundo à sua volta. E isso sim é o primeiro passo de um aprendizado de verdade. Sabe o que acontece quando você começa ensinando o relógio? A criança aprende a decorar posições, mas não aprende a entender o tempo. Ela diz que meio-dia é quando os 2 ponteiros estão em cima do número 12, mas não entende por que esse é o momento de almoçar. Ela olha o relógio às 7 da manhã e diz 7 horas com precisão, mas não faz a menor ideia de por que esse é o horário de acordar para a escola, ou seja, ela está decorando sinais. Não está construindo sentido. E quando isso acontece, qualquer mudança, como o relógio digital ou o conceito de meia hora, ou os horários fracionados, vira uma confusão ainda maior. Ensinar as horas precisa partir do cotidiano, do que a criança vive, do que ela sente, de como ela percebe o tempo passando nas atividades do dia. Pergunte: o que você faz de manhã? Ela vai dizer: eu acordo. Pergunte: e à tarde? Ela pode dizer: eu brinco, ou eu vou para a escola. Isso é construção de tempo. Isso é o verdadeiro começo. Você pode criar um relógio imaginário com ela, dividir um círculo em partes e desenhar momentos do dia. Aqui é quando você acorda. Aqui é quando toma café. Aqui é quando está na escola. Aqui é quando janta. Isso dá um mapa visual para ela se localizar. E aí, quando o relógio de verdade aparece, ele não é mais um estranho cheio de números. Ele é só uma ferramenta para marcar o que ela já entende. Outro erro comum é ensinar só o formato analógico. Mas vivemos num mundo de relógios digitais também. A criança precisa saber ler os dois. Precisa ver que 14 horas é o mesmo que 2 da tarde. E que 18 horas pode ser também hora de jantar. Essa transição precisa ser feita com calma, com exemplos visuais e com o reforço do cotidiano. O segredo está aí. Antes do número, vem a rotina. Antes do ponteiro, vem o sentido. Ensinar as horas é muito mais do que ensinar a ver um relógio. É ensinar a entender o mundo em que ela vive. Vamos direto ao ponto.
O erro mais cometido por quem ensina as horas é começar com frações. Sim, isso mesmo. Tentar ensinar que meia hora é metade de uma hora, ou que 15 minutos são um quarto, sem a criança ter qualquer noção do que é uma hora inteira. Isso faz o tempo virar uma conta. E tempo não se entende assim. Tempo se vive. Antes de pensar que 30 minutos são meia hora, a criança precisa vivenciar o que é esperar 30 minutos. E para isso você pode usar algo simples, a experiência. Diga, agora vamos brincar por meia hora. Depois, quando o tempo passar, você diz, isso foi meia hora. Pronto. O conceito agora tem um corpo, um tamanho, um sentimento, outra coisa. O relógio não precisa ser ensinado como um problema de matemática. Não é sobre dividir por 5, nem contar de 5 em 5. Isso vem depois. No começo é sobre localização. Você pode usar um relógio grande com ponteiros móveis e brincar de posicionar os ponteiros. Quando a gente acorda, o relógio está assim. Quando vamos almoçar, está assim. Na hora do desenho, o ponteiro pequeno está no 6. Isso ensina sem contar. Ensina por associação. E aos poucos, a criança vai ganhando curiosidade. Vai perguntar, quanto tempo falta para o almoço? Aí sim você começa a introduzir o conceito de duração, a diferença entre um horário e outro. E tudo isso com contexto, com referências reais. Se você for direto para a matemática, perde o aluno. Se for pela experiência, conquista o entendimento. O aprendizado precisa nascer da realidade, não da conta. Tem uma regra simples. Aquilo que é usado no dia a dia fica na memória. O que é ensinado isoladamente é esquecido. Isso vale especialmente para o ensino das horas. Se você ensinar hoje, mas não reforçar amanhã, a criança esquece. Se ensinar olhando um relógio, mas nunca fizer uma associação, com a rotina dela ela decora, mas não entende. Então, como fazer isso na prática? Use o relógio em situações reais. Diga, vamos sair às 4. Quando o ponteiro pequeno estiver no 4, a gente vai. Mostre isso no relógio analógico e no digital. Crie atividades onde a criança marca os horários das suas próprias ações. Que horas você jantou? Ela desenha ou escreve? Que horas você assistiu desenho? Ela marca. Esse tipo de exercício transforma o conceito de tempo em memória afetiva. Ensinar as horas vira uma parte da vida dela, e não uma aula difícil de entender. Você também pode usar histórias. Criar um personagem que acorda, vai para a escola, brinca, almoça, dorme, tudo com o horário marcado. A criança acompanha e internaliza sem esforço. A prática não precisa ser pesada. Ela pode estar nos jogos, nas brincadeiras, nas conversas. O relógio pode virar um aliado, e não um bicho de 7 cabeças. Quando tudo isso está construído, a noção de manhã, tarde e noite, a associação com atividades, a vivência do tempo passando, o uso diário do relógio, então sim, é hora de consolidar. Agora, ensinar as horas no relógio faz sentido. O ponteiro não é mais um enigma. É uma marca do que ela já conhece. A hora de dormir tem um número. A hora de acordar tem outro. Tudo começa a se encaixar. E isso traz algo ainda mais importante: autonomia. A criança começa a prever o que vem a seguir, a se organizar, a saber o momento certo de cada coisa. E isso muda completamente sua relação com o tempo. Ensinar as horas não é sobre relógios. É sobre ensinar a viver o tempo, a se localizar, a se planejar. E isso começa muito antes dos números. Se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar um like e se inscrever aqui no canal Reflexo Lógico e comentar aqui embaixo. Você já tentou ensinar as horas para alguma criança? Como foi? E agora que você entendeu onde está o verdadeiro erro que quase todo mundo comete ao ensinar as horas, eu quero te convidar para dar o próximo passo. A gente preparou um e-book gratuito chamado O Dia em que o Menino Astronauta Aprendeu as Horas. É uma história curtinha, perfeita para você ler com seu filho, filha ou aluno.
mostrando como o tempo pode ser compreendido de um jeito divertido e leve. Para baixar, é só clicar no link aqui na descrição ou acessar pelo código QR em sua tela. Não perde, porque esse tipo de material transforma o aprendizado em algo que fica na memória. Nos vemos no próximo vídeo. Até!